Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. A morte de Fidel Castro divide os cubanos entre lamento e esperança, e um clima de incerteza toma a ilha comunista. A história do ditador que comandou a revolução, conquistou avanços sociais e eliminou liberdades civis. Nossos correspondentes trazem as reações pelo planeta. Na Europa, líderes mundiais destacaram a importância histórica de Fidel, mas evitaram declarações polêmicas. O Papa Francisco falou da sua tristeza pela morte de Fidel e pediu conforto para a família Castro e todo o povo cubano. O presidente americano Barack Obama afirma que a história vai julgar o impacto de Fidel. O presidente eleito Donald Trump põe em risco a reaproximação entre Estados Unidos e Cuba. Em Miami, os exilados cubanos comemoram. Fidel Castro é passado. O governo brasileiro lembra a trajetória de Fidel Castro num período histórico conturbado. E você vai ver também milhares de estudantes tentam descontrair horas antes do maior vestibular do Brasil. Domingo de decisão na Fórmula 1 entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg, no Grande Prêmio de Abu Dhabi. Domingo de decisão no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pode ser campeão amanhã jogando em casa. O Vasco vence de virada e volta à Série A. O Jornal Nacional está começando. Um dos nomes mais controversos da história do século XX se despediu da cena política mundial. O ditador cubano Fidel Castro morreu ontem à noite madrugada no Brasil. Nós vamos começar esta edição do Jornal Nacional indo a Nova York conversar com o nosso correspondente Jorge Pontual. Pontual, boa noite para você. Boa noite, Sandra, Heraldo, boa noite a todos. Até na morte, aos 90 anos, Fidel Castro dividiu as opiniões. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou Fidel de ditador brutal. Já o presidente Barack Obama reafirmou a amizade com Cuba. O ex-presidente e comandante da Revolução Cubana estava muito doente, havia 10 anos, mas a notícia da morte dele teve enorme repercussão no mundo todo. Os presidentes da Rússia e da China e o Papa Francisco se uniram na tristeza. Já os cubanos exilados em Miami foram para a rua comemorar com festa. Nas redes sociais, o mais difícil foi encontrar equanimidade, uma análise equilibrada da personalidade de Fidel, tirano para uns, profeta revolucionário para outros. O anúncio da morte de Fidel foi feito pelo irmão dele, o atual presidente de Cuba, Raul Castro. A causa da morte não foi revelada. Era 00:20 em Cuba, 3:20 da manhã em Brasília, quando a programação da TV estatal cubana foi interrompida. Com profundo dolor. É com tristeza profunda, disse o presidente Raul Castro, que estou aqui para informar. Morreu o comandante e chefe da Revolução Cubana, Fidel Castro Ruz. Falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Atendendo à vontade expressa do companheiro Fidel, seus restos mortais serão cremados. E concluiu como fazia Fidel em seus discursos: até a vitória, sempre. Hasta la victoria, sempre. O governo cubano decretou 9 dias de luto em todo o país e declarou que o exemplo de Fidel Castro vai viver para sempre e vai florescer nas novas gerações. Todas as atividades públicas e eventos foram cancelados, as bandeiras baixadas a meio mastro. A TV estatal está exibindo uma programação especial que inclui trechos de discursos históricos em que Fidel celebra a Revolução. Em Havana, o público vai poder prestar homenagens a partir de segunda-feira, no Memorial José Martí. E em todo o país, os cubanos assinarão um juramento solene de respeito aos conceitos revolucionários. Também haverá um evento na Praça da Revolução. A partir de quarta-feira, as cinzas de Fidel vão cruzar o país, até chegar no sábado a Santiago de Cuba, onde ele nasceu. É o caminho contrário ao que Fidel e os guerrilheiros percorreram até tomar o poder, em 1959. E o enterro será no domingo, dia 4. Heraldo. Obrigado, Pontual, pelas suas informações. Bem, de Nova York nós vamos direto para Cuba, para Havana, onde estão lá os repórteres Luiz Fernando Silva Pinto e também a Larissa Schmidt, que estava de férias
em Cuba. Vamos começar então pelo Luiz Fernando. Luiz Fernando, quais são as suas informações, suas primeiras informações, quais foram as suas impressões ao chegar na cidade? Boa noite, Geraldo. Veja, impressões muito diferentes de impressões que eu tive em momentos anteriores. Por exemplo, na visita do Papa Francisco, aqui em setembro do ano passado, que havia uma expectativa alegre, tomando conta da cidade. Ou a expectativa elétrica, quando veio para cá o presidente Barack Obama, pondo um ponto final em décadas de hostilidade, de confronto, que quase levaram a um desastre nuclear. Hoje, as ruas estavam tranquilas, é uma tarde linda de outono aqui, 23 graus centígrados, muita gente nas praças, muita gente nas ruas. Não é um clima sombrio, mas é um clima, vamos dizer, de respeito. A Larissa teve uma experiência muito diferente, porque ela, como você falou, estava aqui desde o momento inicial, logo depois da morte de Fidel Castro. Larissa, como é que você acompanhou? Era 00:20 aqui no horário de Cuba, 3:20 da manhã no Brasil. Eu estava numa casa de família onde eu estou hospedada, estávamos assistindo televisão, conversando, quando de repente entra o plantão noticiário e a primeira coisa que as duas pessoas que estavam na casa, era um pai e um filho, disseram quando entrou a música do plantão foi "Se foi el comandante", foi o Fidel Castro, morreu. E a partir daí, os dois ficaram em silêncio, foi um comunicado muito rápido, depois começou um noticiário que não estava preparado para esse momento, as manchetes eram outras, o que causou curiosidade, assim, em nós também, mas os dois ficaram muito silenciosos, você falou respeito, e essa é uma palavra que eu acho que retrata o momento de agora. Você fala com as pessoas e elas estão em silêncio, como se estivessem em luto. Havana é uma capital muito festiva, tem muita música, tem muito som e dança, e hoje a gente não verificou isso. As pessoas caminham por aí com rádios e tal, e hoje era realmente um sentimento diferente, com todo mundo que a gente conversou. Uma consternação, um sentimento de consternação. Ontem à noite, desde a madrugada, depois que a gente assistiu esse comunicado oficial de Raul Castro, eu passei pelas ruas, hoje durante o dia também, e é o que a gente vai assistir ainda nessa edição do Jornal Nacional. Heraldo. Obrigado, Larissa. Obrigado, Luiz Fernando, pelas suas informações. Bem, agora nós vamos ao bairro de Little Havana, em Miami, no estado americano da Flórida, onde está o Alan Severiano. Olá, Alan Severiano, muito boa noite. Como é que está o clima por aí? Boa noite, Heraldo. Boa noite a todos. O clima aqui é o oposto de Havana, é um clima de comemoração, eu diria até parecido com um carnaval, com direito a muita música e muito charuto cubano. Agora passa das 5:30 da tarde pelo horário local, nós estamos aqui desde manhã cedo, passamos o dia aqui, eu conversei com muitos cubanos, nenhum deles lamentando a morte de Fidel Castro. Isso é compreensível, porque os cubanos que vivem aqui são cubanos descontentes com os rumos que o país tomou ao abraçar o comunismo anos depois da Revolução. São cubanos críticos ferozes de Fidel, que tiveram a família separada ou foram perseguidos e acabaram vindo para cá, para Little Havana. Little Havana hoje é o principal bairro de exilados cubanos do mundo. E o coração desse bairro é essa aqui, a Rua 8 ou Rua 8. E o centro nervoso da Rua 8 é esse restaurante que fica aqui do outro lado. E esse restaurante, inclusive, é um restaurante que é muito frequentado por políticos americanos durante a campanha, que vem pedir aqui seus votos, o apoio dos eleitores cubanos. Esse ano, inclusive, a maioria dos cubanos que vivem aqui apoiou o republicano Donald Trump. É esquisito até dizer isso, mas as pessoas dizem que essa data, a data de hoje, era esperada há muito tempo, essa comemoração. Eles se referiam ao dia da morte de Fidel como o dia para ser comemorado. E essa festa, pelo que a gente está vendo aqui, atrai cada vez mais gente e ela já dura 17 horas. Em vez de silêncio, barulho. Luto é uma palavra que não se ouve nas ruas de Little Havana. Viva Cuba livre! E eram muitos gritos pela liberdade, 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 contra os irmãos Castro. A comemoração dos cubanos exilados em Miami começou de madrugada.
Eu não deveria estar feliz pela morte de alguém, disse Maria. Mas Fidel separou minha família. Meus pais nunca voltaram para Cuba. Então eu comemoro. Nascido em Havana, o prefeito de Miami, Tomás Pedro Regalado, se juntou ao coro. Fidel Castro feriu gerações de cubanos. É o símbolo da tirania. Aqui uma loja de charutos, ali um salão de beleza. Não é exagero dizer que Little Havana só existe por causa de Fidel Castro. Foi fugindo do regime dele que milhares de cubanos se mudaram para cá a partir da década de 60 e mudaram a cara do bairro que tinha sido reduto judeu. Menos de 150 quilômetros separam Cuba da Flórida. Salma veio com a família em 1963. O pai Nemésio já não fala, tem 89 anos. Tuvo que sair de Cuba porque era periodista. Ele teve de sair de Cuba porque era jornalista como você, ela diz. E não podia se expressar livremente. Teve de sair para proteger a família. Para que sua família não peligrara. Esse homem diz que Fidel vai prestar contas com a história, que começou com uma grande esperança para o povo cubano, terminou com ditadura, fome e miséria. Ele não pensou na humanidade. Ali perto um cartaz dizia: já foram Che e Fidel, falta Raul. César diz que o pai foi condenado ao paredão por Fidel, mas conseguiu escapar da pena. Ele não era nem comunista, era ditador. Ele não era nem comunista, era ditador. Queria governar a pátria à base de terror, ele diz. A base do terror. Iris, que veio de Cuba ainda pequena com a mãe, estava otimista. Acredito que é o começo do fim do comunismo em Cuba e que Cuba possa ser livre de novo. E que Cuba possa ser outra vez livre. Muitos cubanos exilados votaram em Donald Trump na última eleição, porque rejeitam a reaproximação entre Cuba e Estados Unidos, costurada pelo presidente Barack Obama. De repente, os gritos contra Fidel viraram de apoio a Trump. Donald Trump! Miriam diz que é hora de mudar Cuba. Precisamos de liberdade, direitos humanos, liberdade de expressão. We need freedom of expression. Fidel é passado, mas o grito de alívio com o fim de uma era também esconde uma angústia, a da incerteza sobre o futuro de Cuba. Por lo menos vai haver algo melhor. Verônica diz que espera algo melhor, mas são muitas dúvidas, ninguém sabe o que vai acontecer. No momento álbum histórico, Seri, a matriarca cubana, posou com a família que construiu nos Estados Unidos. Ela veio para cá em 1960, depois que a empresa em que o pai trabalhava saiu de Cuba. Estamos muito felizes. Estou feliz por ter tido a oportunidade de ver o dia de hoje, ela diz, mas guarda um tanto de desconfiança. You never know. Nunca sabemos como vai ser. Lembra quando o comunismo acabou na Europa? Em Cuba, nada mudou. Agora espero o melhor. É o que espera Ivone, de 7 anos, juntar outra geração da família. Minha abuela está em Cuba. Minha avó está em Cuba, ela diz. Quero que ela venha aqui. Eu gosto de Cuba. Eu amo Cuba. Líderes da América Latina e dos Estados Unidos também reagiram à morte de Fidel Castro. O presidente eleito dos Estados Unidos chamou Fidel Castro de ditador brutal que oprimiu seu povo por quase 6 décadas. Donald Trump disse esperar que a morte de Fidel marque o início do fim dos horrores e prometeu que seu governo fará de tudo para garantir que o povo cubano caminhe para a prosperidade e a liberdade. O presidente Barack Obama disse que os Estados Unidos estenderam a mão da amizade para o povo cubano e afirmou ainda que a história vai julgar o impacto da figura singular de Fidel nas pessoas e no mundo ao redor dele. E lembrou que durante o seu governo, os dois países trabalharam juntos para deixar para trás desentendimentos políticos profundos. Durante a campanha presidencial, Donald Trump deixou claro que iria reverter a aproximação, um processo de 3 anos, que é visto como uma das vitórias do governo Obama. 20 de março de 2016, com a mulher e as filhas, Barack Obama é o primeiro presidente americano a visitar Cuba desde 1928. A visita histórica culminou um longo processo de reaproximação iniciado pelo Papa Francisco em 2013. Em dezembro de 2014, depois de 1 ano e meio de negociações secretas, Obama e o presidente cubano, Raul Castro, anunciaram simultaneamente na TV a retomada de relações. 50 anos de isolamento não funcionaram, disse Obama. Chegou a hora de uma nova abordagem. Obama liberou a importação de produtos cubanos, como charutos e rum. Facilitou a viagem de americanos a Cuba e a remessa de dinheiro para cubanos. Mas não convenceu o Congresso a suspender o embargo imposto em 1960
que proíbe o turismo e o comércio em larga escala com a ilha. Em Havana, o anfitrião de Obama foi o presidente Raul Castro. Fidel, que apesar de doente, era visitado por todos os líderes que passavam por Cuba, não recebeu Obama. E ainda fez duras críticas ao presidente americano, que chamou de imperialista. Hoje de manhã, depois da notícia da morte de Fidel, os primeiros a reagir foram os aliados de Cuba na América Latina. O presidente da Bolívia, Evo Morales, disse que nunca haverá um homem e um camarada como Fidel. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, escreveu que Fidel parte para a imortalidade dos que lutam toda a vida. Para o presidente do Equador, Rafael Correa, foi-se um grande. Morreu Fidel. Houve reações também do presidente do México, Enrique Peña Nieto, que chamou Fidel de referência emblemática do século XX. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, disse que Fidel será lembrado pela liderança na Revolução Cubana e pelos avanços nas áreas de educação e saúde, e que espera que o país siga com as reformas em busca de mais prosperidade e direitos humanos. A Anistia Internacional disse que o legado de Fidel na área de direitos humanos tem duas faces. Os avanços promovidos por Fidel e que deram ao povo cubano maior acesso aos serviços públicos são confrontados por uma repressão sistemática das liberdades individuais. Em Havana, a blogueira dissidente Ioane Sanchez escreveu sobre Fidel. Seu legado, um país em ruína, uma nação onde os jovens não querem viver. Aqui no Brasil, políticos se manifestaram sobre a morte de Fidel Castro. A primeira manifestação foi do presidente Michel Temer. Não teve nota oficial. Ele fez um breve comentário pela assessoria de imprensa. Michel Temer disse que Fidel Castro foi um líder de convicções que marcou a segunda metade do século XX com a defesa firme das ideias em que acreditava. O presidente ainda está decidindo se alguma autoridade brasileira vai a Cuba para as cerimônias de despedida. Em nota, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que apesar de suas convicções e ideologias políticas, Fidel foi um homem que marcou a história mundial. Para o PT, Fidel Castro foi um amigo do partido e um símbolo no mundo. Dedicou toda a sua história a buscar uma transformação, não só no seu país, Cuba, mas em nível mundial também, transformar uma pequena ilha com profunda desigualdade em um país que hoje é um exemplo de que é possível criar as condições de dignidade para a vida do povo. Para o PSDB, Fidel deixa uma herança contraditória. Ele foi o líder que emocionou, sobretudo, os mais jovens mundo afora, com o sonho de uma sociedade igualitária, mas a dura realidade que ele deixa é essa, de um país que despreza as liberdades e a democracia, desrespeita os direitos humanos e vê grande parte da sua população vivendo na pobreza. A última vez que Fidel Castro esteve em Brasília foi há 13 anos, na primeira posse de Lula. O ex-presidente Lula disse numa rede social que morreu o maior de todos os latino-americanos. A ex-presidente Dilma Rousseff disse na sua página na internet que Fidel acreditou na construção de uma sociedade fraterna e justa. O ex-presidente José Sarney declarou que teve com Fidel uma relação cordial e amiga. Para o ex-presidente Fernando Henrique, a morte de Fidel marca o fim de um ciclo. Cuba hoje é um símbolo, de alguma maneira, de uma época que acabou, que passou, né? Então ela vai ter que se readaptar ao mundo atual. E eu espero que o que foi positivo, por exemplo, a generalização da saúde, da educação, e uma certa simplicidade, um certo sentimento de igualdade, não se perca com a prosperidade que poderá vir a ocorrer. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que Fidel Castro foi uma das lideranças políticas mais emblemáticas do século XX. Ele foi muito impactante, era um herói. É raro você ter a percepção de que está convivendo no mesmo tempo de um herói. Mas ele era isso, anos 60 e 70 era assim. De uma ou de outra maneira, todo mundo é influenciado. A seguir, a história das relações entre Brasil e Cuba. E a trajetória de um dos líderes mais polêmicos dos tempos modernos. Desde a Revolução Cubana, as relações do Brasil com a ilha foram do rompimento total a uma amizade próxima com o governo de Havana.
Se marcham. Fidel Castro esteve no Brasil 8 vezes, a primeira meses depois de tomar o poder em 1959, recebido pelo presidente Juscelino Kubitschek. Inimigo declarado do regime militar implantado em 1964, ficou mais de 30 anos sem voltar ao país. Cuba deu apoio à oposição e, inclusive, aos militantes da luta armada no Brasil. Cuba foi o destino de muitos deles. Cuba ajudou a moldar a esquerda brasileira, para o bem e também para o mal. As relações diplomáticas só foram retomadas em 1986, com a redemocratização brasileira. Em 1990, Fidel esteve na posse de Fernando Collor. 2 anos depois, participou da Conferência sobre Meio Ambiente no Rio. A viagem seguinte foi para a posse de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, e às vésperas da reeleição dele, em 98, quando se encontrou também com Lula, que disputava aquela eleição e com quem sempre teve uma relação muito próxima. No governo Fernando Henrique, o Brasil fechou parcerias e intercâmbios com Cuba. Em 2003, finalmente, Fidel pôde comparecer à posse do seu principal aliado, Lula. Em 2006, pouco antes de completar 80 anos e também de deixar o poder em Cuba, Fidel Castro fez sua última viagem internacional. Esteve em Córdoba, na Argentina. Convidado para uma cúpula de presidentes do Mercosul, ele, como sempre, atraiu muita atenção. Bateu boca com jornalistas que contestavam o governo dele. Já fragilizado fisicamente, teve que ser amparado por seguranças num empurra-empurra durante o evento. Fidel reuniu multidões para ouvir seus longos discursos, sempre acompanhado de Hugo Chávez, que ele chegou a declarar seu sucessor na América Latina. Chávez acabou morrendo antes dele, em 2013. A afinidade ideológica e as boas relações com os governos do PT resultaram, por um lado, em falta de apoio do Brasil aos dissidentes cubanos e, por outro, na participação de 11 mil profissionais daquele país no programa Mais Médicos, além de investimentos pesados. O porto de Mariel, construído pela Odebrecht, teve financiamentos do BNDES equivalentes a 2 bilhões de reais. Hoje, sob investigação do Ministério Público Federal e do Ministério da Transparência. Esta professora de Relações Internacionais vê um processo de mudança nas relações entre o Brasil e Cuba. Não acho que vai ser de ruptura, acho que o governo Temer, que já deu sinais de que vai manter mais ou menos o que foi o governo Fernando Henrique, manter a aproximação econômica, mas manter um distanciamento político com relação aos pleitos cubanos. E questionar principalmente a abertura política, exigir que Cuba faça mais nas áreas de defesa de direitos humanos, de liberdade de imprensa, de abertura política para a oposição, e com isso o Brasil pode investir mais e ter mais também comércio com Cuba. Fidel Castro teve uma trajetória que marcou a segunda metade do século XX. Quase 3/4 da população cubana só conheceram um governante na vida. Fidel Castro Ruz nasceu em 1926. Aos 13 anos, já demonstrava disposição rebelde. Liderou uma greve de lavradores no canavial do pai, um latifundiário. Dizia-se chocado com o contraste entre a vida confortável que tinha e a miséria da população. Formou-se em Direito na Universidade de Havana e se lançou candidato a deputado nas eleições de 1952. O partido dele liderava as pesquisas, mas a votação foi cancelada quando o general Fulgêncio Batista deu um golpe militar e assumiu o poder. Fidel Castro passou a defender a luta armada. Em 26 de junho de 53, ele e o irmão Raul comandaram um ataque ao quartel de Moncada. 8 revoltosos morreram no combate, 80 foram executados pelo exército. Os 2 irmãos foram presos. No julgamento, Fidel fez o primeiro grande discurso, chamado A História Me Absolverá. Ironicamente, era uma defesa da liberdade de expressão contra um regime opressor. 2 anos depois, Fidel e Raul foram anistiados. Exilou-se no México, onde criaram o movimento guerrilheiro 26 de Julho, com a ajuda do argentino Ernesto Che Guevara.
No fim dos anos 50, de volta a Cuba, Fidel, Raul e Che Guevara iniciaram combates de guerrilha contra forças do ditador Fulgêncio Batista nas montanhas de Sierra Maestra. Em dezembro de 58, o general-presidente fugiu. Em fevereiro de 59, Castro prestava juramento como primeiro-ministro e formava o primeiro governo marxista do Ocidente. Fidel Castro chegou ao poder derrubando um ditador, mas logo instalou um regime que também ficou marcado pela repressão. Durante a ditadura de Fulgêncio Batista, 20 mil pessoas foram executadas em Cuba. Ao assumir o poder, Fidel fez o mesmo. Fidel Castro tinha prometido eleições livres. No poder, mudou o discurso e assumiu o perfil de ditador. Argumentou que a União Nacional seria comprometida pela disputa entre partidos rivais e passou a mandar prender os opositores. Muitos acabaram mortos no paredão ou paredón. Segundo o historiador americano Thomas Skidmore, foram 550 execuções nos primeiros 6 meses do regime. O britânico Hugh Thomas estima que em 1970 o número chegava a 5 mil. A Fundação Cubano-Americana, um grupo de exilados cubanos nos Estados Unidos, afirma que mais de 12 mil cubanos foram executados desde a Revolução de 1959. Em 2001, o governo cubano anunciou uma moratória das execuções. Mas 3 cubanos que sequestraram uma barca 2 anos depois acabaram fuzilados. Sindicatos perderam o direito de realizar greves, jornais independentes foram fechados e instituições religiosas perseguidas. Cubanos contrários ao comunismo passaram a fugir para os Estados Unidos. Só nos 3 primeiros anos da Revolução, 250 mil pessoas deixaram o país. A pequena ilha fica a apenas 140 quilômetros do estado americano da Flórida. O maior êxodo ocorreu em 1980, quando o governo autorizou a saída dos insatisfeitos e 125 mil pessoas partiram. Em 93, Fidel sofreu uma humilhação pessoal. A filha dele pediu asilo político aos Estados Unidos. A proximidade de um regime comunista se tornou incômoda para os Estados Unidos. E em plena Guerra Fria, Cuba quase se tornou o pivô de uma guerra nuclear. No início dos anos 50, durante a ditadura de Fulgêncio Batista, investimentos estrangeiros tinham feito de Cuba uma das economias de maior crescimento da América Latina. A presença de empresas americanas havia se fortalecido. O país era o primeiro da América Latina e o 5º no mundo em número de aparelhos de TV por habitante, por exemplo. O governo revolucionário desapropriou terras para a reforma agrária. As propriedades rurais não poderiam ter área maior do que 4 mil metros quadrados, nem pertencer a estrangeiros. Aluguéis tiveram preços cortados pela metade. Empresas de capital estrangeiro foram nacionalizadas. Boates e cassinos que atraíam turistas acabaram fechados. E a ditadura comunista virou fonte de preocupação para os Estados Unidos. Documentos do governo americano revelam que operações para derrubar o regime comunista começaram a ser planejadas já em 1959. O Serviço de Segurança de Fidel Castro não apresenta provas, mas afirma que a agência de espionagem americana tentou matar Fidel Castro mais de 600 vezes, até com charutos que explodiriam. Uma comissão do Senado americano revelou um plano que incluía a participação da máfia interessada em reabrir os cassinos. Enquanto Fidel Castro governava Cuba com mão de ferro, 10 presidentes passaram pela Casa Branca. O primeiro deles, Dwight Eisenhower, impôs as primeiras sanções econômicas em resposta ao confisco de terras e à nacionalização de empresas americanas. E a ilha de Cuba se transformou em palco da Guerra Fria. A União Soviética e países comunistas do leste europeu passaram a comprar o açúcar cubano, boicotado pelos Estados Unidos. Durante o governo de John Kennedy, 2 episódios quase transformaram a ilha no centro de uma guerra nuclear. Em abril de 1961, mercenários e exilados cubanos tentaram invadir a ilha na Baía dos Porcos com o apoio militar dos Estados Unidos.
Financiada pelo serviço secreto americano, a tentativa fracassada aproximou o ditador Fidel Castro ainda mais da União Soviética. No ano seguinte, sob o argumento de proteger Cuba, a União Soviética enviou mísseis nucleares que seriam instalados na ilha. Kennedy cercou Cuba com a Marinha Americana e o mundo esteve à beira de uma guerra entre as duas superpotências. No fim, o premier soviético Nikita Khrushchev mandou retirar os mísseis depois de receber de Kennedy a promessa de não invadir Cuba. Meses depois, mísseis americanos eram retirados de bases militares na Turquia, perto da União Soviética. Depois da Revolução, Cuba passou por transformações sociais e graves crises econômicas. No governo, Fidel reprimiu impiedosamente a oposição ao regime. Mesmo assim, o carisma e os programas sociais o tornaram um governante popular em Cuba, com grandes avanços na saúde e na educação. Antes da Revolução, 23,6% da população não sabiam ler e escrever. Nas áreas rurais, a situação era pior. 61% das crianças não frequentavam escolas. Fidel convocou estudantes das cidades a irem para o campo ensinar e erradicou o analfabetismo. A maioria dos 6 mil médicos de Cuba trabalhava na capital, Havana, em clínicas particulares. Fidel ordenou que fossem espalhados pelo país, mas metade preferiu fugir. E para substituí-los, Fidel criou 3 novas escolas de medicina. Com mais acesso à saúde pública, o índice de mortalidade infantil se tornou mais baixo entre os países em desenvolvimento. Mas a economia estagnou. O país não produzia e os cubanos sobreviviam com o mínimo. A ajuda soviética aliviava o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos. Mas essa dependência teve um preço. O fim da União Soviética em 1991 pôs a ilha de Fidel Castro em crise. Sem dinheiro para a manutenção de máquinas agrícolas, por exemplo, a produção de açúcar e tabaco caiu. Sem o maior parceiro comercial, agravou-se o desabastecimento. A falta de combustível provocou paralisações na indústria. A Venezuela de Hugo Chávez passou a fornecer metade do combustível usado em Cuba. Cuba passou a estimular a recepção de turistas e legalizou o dólar para facilitar a remessa de dinheiro de parentes de cidadãos cubanos que viviam no exterior. A Revolução Cubana influenciou movimentos de esquerda em vários países, mas nos últimos anos as preocupações com a saúde de Fidel dominaram as manchetes. De Cuba, o ditador se tornou uma espécie de exportador de revoluções, uma influência que foi sentida principalmente nos países em desenvolvimento. Cuba treinou guerrilheiros do Brasil nos anos de 1960 e 1970. Com o apoio soviético, soldados cubanos lutaram ao lado da facção marxista na Guerra Civil de Angola. A visita ao Chile de Salvador Allende em 1971 alarmou os militares, preocupados com a influência comunista de Fidel. 2 anos depois, Allende foi deposto por um golpe militar que levou Augusto Pinochet ao poder. Cuba também ajudou o movimento sandinista a derrubar a ditadura de Anastácio Somoza na Nicarágua em 1979. Na América Latina de hoje, os principais seguidores de Fidel são o venezuelano Nicolás Maduro e o boliviano Evo Morales. Fidel se tornou também conhecido pelo prazer que tinha de falar em público. Em 1960, fez o discurso mais longo da história da Assembleia Geral da ONU, 4 horas e meia. Cuba deve constituir para o mundo em este momento uma preocupação. Em 2001, depois de 7 horas de discurso, passou mal. Mas no mesmo dia, voltou à televisão para completar a fala. Estou bem. Não se preocupe. As preocupações com a saúde de Fidel passaram a se agravar em 1998, quando surgiram boatos, logo desmentidos pelos médicos, de que ele teria problemas no cérebro. Em outubro de 2004, tropeçou e caiu após um discurso. Fraturou o joelho e o braço direitos. 2 meses depois, voltava a andar.
Em 2005, agentes da CIA afirmaram que Fidel Castro sofria de mal de Parkinson. Ele negou. Em julho de 2006, uma infecção intestinal fez com que Fidel fosse hospitalizado e submetido a uma cirurgia. Passou em 2008 o comando do país ao irmão Raul, que começou uma série de reformas econômicas. Desde então, apareceu poucas vezes na TV cubana, geralmente no hospital, quando recebia visitas de líderes estrangeiros. Mesmo depois da reaproximação com o inimigo de sempre, seguiu criticando os Estados Unidos. Em abril, no Congresso do Partido Comunista, com a voz frágil, disse que a hora dele estava próxima. A todos nos chegará nosso turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. A última aparição foi numa homenagem pelo aniversário de 90 anos, em agosto passado. A seguir, a repercussão da morte de Fidel Castro no planeta. A campanha de Hillary Clinton anuncia que vai acompanhar a recontagem de votos em um estado americano. E a preparação para o maior vestibular do Brasil. A morte de Fidel Castro provocou declarações bem diferentes de líderes mundiais. Os correspondentes Ilse Scamparini e Pedro Vedova acompanharam essas reações. Os socialistas franceses lembraram do homem que criou esperanças, mas também desilusões. Fidel Castro a été une grande figure du XXe siècle. O presidente François Hollande relembrou os abusos de direitos humanos em Cuba, mas também destacou a defesa de Fidel contra pressões externas. Em especial, o embargo econômico americano, chamado por Hollande de inaceitável. Une décision unilatérale inacceptable. O chefe da diplomacia britânica, Boris Johnson, declarou que esse é o fim de uma era para Cuba e o recomeço para o povo cubano. Quando uma figura histórica sai de cena, passado e presente falam ao mesmo tempo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou que a memória de Fidel viverá no coração dos russos. E o último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, disse que a amizade continuou até o fim. As declarações recordam a união entre o comunismo cubano e o soviético. A memória chinesa é de reconciliação. O presidente Xi Jinping lembrou do esforço do cubano para restabelecer as relações com a China e com os soviéticos, abaladas na década de 1950. O presidente sul-africano Jacob Zuma agradeceu a Fidel pela ajuda na luta contra o apartheid, regime que tratava negros como cidadãos de segunda classe. Muitos líderes mundiais optaram por não fazer críticas ou elogios. Destacaram a incontestável figura histórica de Fidel. Uma neutralidade que deixou esses políticos imunes a reclamações. Essa polarização sobre o que ele de fato representou ficou clara nas embaixadas cubanas mundo afora. Na embaixada em Madrid houve confronto entre grupos a favor e contra Fidel. A Espanha é lar de muitos dissidentes expulsos pela ditadura cubana. Fidel Castro é a representação do debate acalorado de ideologias. Em comum, a comunistas e capitalistas, a atenção, jamais a indiferença. Fidel Castro foi um ateu, amigo de três papas, que mesmo no auge da repressão à igreja cubana, nunca foi excomungado. Com o fim da Guerra Fria, Cuba voltou a sorrir para o catolicismo e, em 1992, aboliu o ateísmo de Estado e restabeleceu a liberdade de religião. No encontro fundamental com João Paulo II, em 1998, o Papa pediu o fim do embargo a Cuba. Karol Wojtyła foi o primeiro a pregar que Cuba se abrisse ao mundo e o mundo se abrisse a Cuba. A amizade entre os dois líderes foi muito forte. Em 2012, quando Bento XVI foi a Havana, Fidel agradeceu a ele por ter beatificado João Paulo II. Em setembro do ano passado, vestido com uma cômoda roupa de ginástica, Fidel teve a honra de receber Francisco na sua casa por 40 minutos. O que estava em jogo era a reaproximação entre Cuba e os Estados Unidos. O Vaticano ofereceu território neutro para as discussões e o presidente americano, Barack Obama, reconheceu a ajuda do Papa argentino.
A nenhum dos 3 pontífices que visitaram Cuba foi permitido conversar com dissidentes políticos durante a viagem. No telegrama que mandou ao irmão Raul, presidente de Cuba, o Papa Francisco falou da sua tristeza pela morte de Fidel e pediu à padroeira de Cuba, Nossa Senhora da Caridade do Cobre, conforto para a família Castro e todo o povo cubano. Uma repercussão discreta no Vaticano, mas que ganhou grande espaço nos jornais italianos. Um deles afirmou: o século XX termina agora. O comitê de campanha da candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, anunciou hoje que vai acompanhar a recontagem de votos no estado de Wisconsin. O pedido de recontagem foi feito por Jill Stein, candidata do Partido Verde à presidência. Esta semana, Stein conseguiu arrecadar mais de $5 milhões para cobrir os custos da recontagem. A campanha de Hillary disse que recebeu mensagens e ligações pedindo investigação das denúncias de que o resultado da eleição foi alterado por hackers. Também há denúncias sobre Michigan e Pensilvânia. Amanhã é a primeira fase do maior vestibular do país, a FUVEST. Para milhares de alunos, este sábado foi bem diferente de toda a preparação ao longo do ano, como mostra o repórter Thiago Weltz. Véspera de vestibular, dezenas de alunos reunidos com uma coisa só na cabeça: descontrair, relaxar e se divertir. Mas como que relaxa dentro de uma sala de aula, estudando, sabendo que amanhã são mais de 136 mil candidatos disputando 8.854 vagas da USP e da Medicina da Santa Casa de São Paulo? O professor Adalto mostra como. As aulas que a gente fez hoje, elas eram mais de descontração, misturado com um pouco de conteúdo. Para quê? Para que eles extravasem, que ficar em casa sozinho ou tentando estudar, isso daí só aumenta ainda mais a ansiedade, né? Se a ideia é essa, então, relaxar, esse cursinho aqui leva a coisa muito a sério. Tanto que agora à tarde não teve nada de conteúdo não, teve festa, festa mesmo, só com show e música para o pessoal cantar e dançar. O princípio é, você já sabe o que precisa saber. Você tem que ter a certeza. Se eu estudei, eu vou saber fazer, senão... E você estudou? Eu estudei. Vai arrebentar amanhã. Com certeza. Tanto foco em desestressar tem motivo. Esse é um dos momentos mais tensos da vida deles até agora. É a porta de entrada para o que a gente vai fazer para o resto da vida. Vida ou morte, não tem outra coisa, né? A gente não vê uma vida sem passar na faculdade. Calma, gente, é só uma fase. Logo mais, vocês vão poder cantar de novo, que valeu a pena. A reportagem especial do Fantástico de amanhã vai mostrar um drama que afeta milhões de famílias no Brasil. É a falta de pagamento da pensão alimentícia. Nas audiências, o clima é tenso. Ele nem sequer liga para as despesas. Quando a situação não se resolve, muitos maridos acabam na cadeia. Aqui a gente chora, ninguém fica sabendo, a gente chora. 35 advogados e o vice-presidente do Conselho de Direitos Humanos de São Paulo presos, suspeitos de trabalhar para uma quadrilha. Qual foi o maior valor que você vai receber? 8 mil. No Mar do Rio tem banhista nadando em dinheiro. Literalmente, maços de notas estão aparecendo na água e ninguém sabe de onde veio esse dinheiro. Aí deu 22.850. Uma entrevista exclusiva com o ex-ministro da Cultura Marcelo Calero, a jornalista Renata Lopretti. Ele admite que fez gravações de uma conversa com o presidente Michel Temer e que também gravou diálogos com colegas de ministério, sem dizer quais. A sugestão, de alguns amigos que tenho da Polícia Federal para me proteger e para dar um mínimo de lastro probatório de tudo aquilo que eu relatei no depoimento, eu fiz algumas gravações telefônicas. E a cobertura completa da morte de Fidel Castro. Uma entrevista exclusiva com a mulher que diz ter sido amante do líder cubano. É história, é fantástico, é amanhã e depois do Faustão. Você vai ver. Depois da saída do ministro Gedel Vieira Lima, o presidente Michel Temer assumiu as negociações do governo com o Congresso. Temer sinalizou que irá vetar qualquer medida de anistia para anistiar os crimes ligados ao financiamento ilegal de campanha.
O presidente chegou a Brasília no início da tarde. Veio de São Paulo e foi direto para casa, o Palácio do Jaburu, onde já começou a fazer pessoalmente a coordenação política. Michel Temer decidiu assumir temporariamente as negociações com o Congresso após a saída de Gedel Vieira Lima da Secretaria de Governo. Era Gedel quem fazia esse trabalho. Temer assume as negociações com o Congresso numa semana importante para o governo. Está prevista para terça-feira a votação na Câmara do pacote de medidas contra a corrupção. Um dos artigos torna crime o Caixa 2 eleitoral, mas há um movimento para tentar anistiar outros crimes relacionados à doação de campanha, como corrupção e lavagem de dinheiro. O Palácio do Planalto sinalizou que vai vetar caso a anistia a esses crimes passe no Congresso. O deputado Rogério Rosso, que esteve com o presidente, diz que esse foi o recado dado por Temer. O presidente respeita a independência entre os poderes, mas já manifesta antecipadamente que caso o Congresso aprove alguma anistia, seja ela qual for, criminal, eleitoral, civil, ele vai vetar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ministro Moreira Franco e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, estiveram no Palácio do Jaburu. Conversaram sobre a crise nos estados e a proposta que cria um teto para os gastos públicos. A votação no Senado será terça-feira. O líder do governo no Congresso disse que essa é a prioridade. Eu espero entre 63 e 65 votos para aprovar a PEC. Portanto, majoritariamente, os senadores e senadoras sabem que o Brasil precisa mudar e tem que gastar só o que arrecada. Vamos ver agora a previsão do tempo. Eliana Marques está lá em São Paulo. Boa noite, Eliana. Como é que vai ser o domingo? Boa noite para você, Sandra. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos. Olha, o domingo pode começar já com chuva forte em várias regiões gaúchas. Nesse momento já tem uma banda de nuvens carregadas entre Argentina e Uruguai a caminho aqui do Brasil. Por isso, pode chover já de madrugada nas áreas perto da fronteira. É onde o risco dessa chuvona aí é maior, inclusive com possibilidade de granizo e rajadas de vento de 90 km por hora. Temporais também podem atingir parte aqui de Santa Catarina, do Paraná e de Mato Grosso do Sul a partir da tarde. E o que vai provocar essa virada no tempo é uma frente fria, também uma área de baixa pressão atmosférica, que juntas vão reforçar as nuvens de chuva. Amanhã pode chover em grande parte do Brasil, nessas áreas que estão em azul aqui, mas as regiões com tempo firme também aumentam. Então, além de quase todo o Nordeste, também o Tocantins e parte de Mato Grosso e do Pará. No Sudeste, muito sol. No Espírito Santo, também no Rio de Janeiro e no litoral paulista. Em Brasília e em Vitória, máxima de 29 graus. Em Curitiba, de 30 graus. Em São Luís, 33. Em Rio Branco e também aqui em São Paulo, de 32 graus. E aqui na capital paulista, pode chover essas pancadas de chuva aqui a partir da tarde. Sandra. Ok, Eliana, muito obrigada. Uma boa noite para você. Boa noite. A seguir, domingo de decisão na Fórmula 1 e na Série A do Campeonato Brasileiro. E a volta do Vasco à elite do futebol. Vasco e Bahia confirmaram hoje a volta à primeira divisão do futebol brasileiro. Vamos ver como foi a última rodada da Série B. No Maracanã lotado, o Vasco só dependia de uma vitória para garantir o acesso. Mas o gol do Eduardo deixou o Ceará na frente e o clima pesado. Por 2-0 a gente teve vaias aí, a torcida também gritando Oeste. Como é que vocês recebem isso? A torcida tem que vaiar mesmo, o time tá perdendo em casa, pô. E aí foi só o segundo tempo começar que o Vasco já foi logo empatando com o Tales. A torcida ainda estava comemorando o empate e o Tales virou o placar. Vasco de volta à Série A 2, Ceará 1. Quem também garantiu acesso foi o Bahia, que pegou o campeão Atlético Goianiense. O Bahia saiu na frente, mas sofreu a virada. Apesar da derrota por 2-1, o tricolor se beneficiou da vitória do Oeste para cima do Náutico. Esse jogo foi na Arena Pernambuco e o Oeste precisava vencer para não ser rebaixado à Série C. E conseguiu, 2-0. O Náutico brigava por uma das vagas na Série A, mas a derrota manteve o time na segunda divisão. O Joinville venceu o Vila Nova por 4-2, mas não conseguiu escapar do rebaixamento para a terceira divisão. O Vila segue na segundona.
Portanto, subiram para a Série A Atlético Goianiense, Avaí, Vasco e Bahia. Caíram para C Joinville, Tupi, Bragantino e Sampaio Corrêa. Na Série A, o Palmeiras pode conquistar o título amanhã com uma rodada de antecedência. Mas o Santos ainda acredita. Faltando 2 rodadas para o fim do Brasileirão, somente Palmeiras e Santos podem ficar com o título. Mas o Santos não depende só dele. Em segundo lugar, com 68 pontos, 6 a menos do que o líder, o Santos precisa vencer os 2 últimos jogos e contar com 2 derrotas palmeirenses. Amanhã enfrenta o Flamengo no Rio. Para cumprir a difícil tarefa, o time conta com a boa fase do atacante Ricardo Oliveira. Nas últimas 3 partidas, o artilheiro fez 4 dos 21 gols que já marcou este ano. Nesse momento de decisão, o campeonato já no final, é onde você precisa aparecer de alguma forma. Fico feliz de estar fazendo os gols, ajudando a equipe a crescer. O Palmeiras também tem priorizado o forte jogo coletivo. Ainda assim, há os destaques. Entre eles, o capitão do time, Dudu. Fotos, autógrafos, o assédio do torcedor com o ídolo está cada vez maior. Além de marcar em jogos importantes, Dudu vem se especializando nas assistências. São 10 passes para o gol, líder do campeonato neste quesito. Hoje, no centro de treinamento do clube, cerca de 2.000 torcedores foram apoiar o time. Para ser campeão, o Palmeiras precisa apenas de um empate em casa com a Chapecoense. Se o título vier, caberá ao capitão Dudu o privilégio de erguer a taça. Milhões de jogadores queriam estar tendo essa oportunidade, que se Deus quiser eu vou ter de levantar essa taça. Orgulho, né? Muito orgulho, chega a arrepiar quando fala. Um levanta-taça, mas o mérito é de todos. Pode ter certeza que vai ter 11 jogadores, 20, 30 jogadores lá que for pro jogo, a gente vai estar dando a vida pra gente conquistar esse título domingo. Lewis Hamilton vai largar na frente na corrida de despedida de Felipe Massa da Fórmula 1. Nico Rosberg ficou com a 2ª posição no grid e está perto de conquistar o título. Sair da Fórmula 1 por cima. É isso que o Felipe Massa tem feito a cada minuto nessa contagem regressiva para a despedida. O 10º lugar parece pouco, mas ele ficou uma posição à frente do companheiro de equipe. Tomara que a gente consiga ter um resultado melhor na corrida daquilo que a gente viu hoje, mas saio feliz dessa minha última classificação na Fórmula 1. A última classificação da temporada seguiu uma tendência do ano. Mercedes na frente, com Lewis Hamilton 3 décimos mais rápido do que o Nico Rosberg. Mamãe Hamilton gostou, o público também. E quem não deveria ficar satisfeito, agiu com um certo descaso. Perguntei ao Nico Rosberg qual era a maior preocupação dele para a corrida de amanhã. E o alemão, muito perto de conquistar seu primeiro título, disse que não tinha nenhuma, só otimismo. As Mercedes de Lewis Hamilton e Nico Rosberg vão largar na primeira fila, seguidos por Daniel Ricciardo da RBR e Kimi Raikkonen da Ferrari. E a terceira fila terá Sebastian Vettel da Ferrari e Max Verstappen da RBR. Felipe Massa da Williams será o 10º e Felipe Nasser da Sauber o 19º. Para ficar com o título, Lewis Hamilton precisa vencer a corrida e pôr 2 carros entre ele e o Nico Rosberg. Isso requer uma estratégia durante a corrida. E o tricampeão mundial já começou a pensar. O Hamilton sabe que amanhã vai precisar ser mais forte e mais esperto do que já foi até hoje. Ele vai tentar descobrir o que fazer durante essa noite. Uma longa noite de reflexão para a decisão ao entardecer em Abu Dhabi. Até a hora da largada, de um lado ou de outro, vai ser muito difícil dormir. Amanhã a Globo mostra o Grande Prêmio de Abu Dhabi dentro do Esporte Espetacular a partir das 11 da manhã, horário de Brasília. A seguir, as últimas informações sobre o impacto da morte de Fidel Castro. E as reações dos cubanos que moram no Brasil. A morte de Fidel Castro é destaque na imprensa em todo o planeta. A gente volta a Nova York com o correspondente Jorge Pontual. Pontual. Estas são algumas das principais manchetes da imprensa internacional. O jornal americano Washington Post afirma: ditador cubano, um dos líderes mais repressores do mundo, morre aos 90. O New York Times diz:
Fidel Castro, cubano revolucionário que desafiou os Estados Unidos, morre aos 90. Para o canadense Globe and Mail, o século XX carrega a marca indelével de Fidel Castro. O francês Le Monde afirma: Fidel Castro morreu, Cuba sobrevive. Trump fulmina Castro brutal, diz o Times de Londres. Em 2006, a revista Forbes calculou que o líder cubano teria 900 milhões de dólares, a maior parte em contas na Suíça. Seria uma fortuna muito maior do que a atribuída à Rainha Elizabeth II do Reino Unido, a única chefe de Estado que permaneceu no poder mais tempo do que Fidel. O ex-presidente cubano repudiou essa informação, disse que renunciaria se a revista provasse o que publicou. Não possuo um único dólar, ele afirmou, Heraldo. Obrigado, Pontual, pelas suas informações. Sandra. Como a gente mostrou no começo dessa edição, a repórter Larissa Schmidt estava de férias em Havana. Ela mostra agora os sentimentos contraditórios nas ruas da capital cubana neste 26 de novembro. Nessa casa de família onde eu estou hospedada, pai e filho adivinharam a notícia antes do anúncio. Durante e depois, foi um grande silêncio e um olhar perdido. O choro também caiu em outras casas de Havana. Os taxistas diziam que a noite da cidade estava quieta e vazia como nunca. Os cubanos se recolheram. Hoje, durante o dia, os motoristas também perceberam menor movimento nas ruas. Bandeiras a meio mastro e na Catedral de Havana, velas e orações. Hoje começaram os preparativos para as homenagens públicas marcadas para segunda e terça-feira no Memorial José Martí, na Praça da Revolução, onde um prédio de ministério expõe o rosto de outro ícone revolucionário, Che Guevara, e onde turistas se concentram. Eu encontrei aqui 2 turistas da República Tcheca, eles chegaram há 2 dias, vieram aqui visitar o Memorial de José Martí, encontraram fechado, tem polícias por toda parte, eles estavam dizendo não vão poder fazer essa visita. Eu vou perguntar como é que eles ficaram sabendo da morte de Fidel Castro. How did you know about what happened? My girlfriend sent me today in morning some SMS about this situation. Ele ficou sabendo por SMS enviado pela namorada dele na República Tcheca. O Alexis trabalha nos preparativos da montagem para as homenagens aqui na Praça da Revolução, homenagens que vão acontecer publicamente na segunda e na terça-feira. Perguntar para ele o que passa na cabeça de um cubano nesse momento e na sua. Perdemos nossa grande figura revolucionária, mas temos que seguir adiante, ele diz. Estou aqui com o Minardi, ele é cubano, dirige um Ford 25, é um clássico nas ruas de Cuba, esses carros antigos. Vou perguntar para ele qual é o sentimento dele no dia de hoje. ¿Qué siente? Un día de hoy muy mal para nosotros los cubanos porque se nos ha ido nuestro padre que de tantos años, hace 50 años que lo... Em frente à Universidade de Havana, estudantes fizeram um tributo. Levaram cartazes com a foto do ex-presidente e uma grande bandeira de Cuba. Em outras partes da cidade, havia um clima de incerteza. Esse dissidente cubano que vive na ilha diz que vê com esperança a morte de Fidel e sente que esse é o primeiro passo em uma grande mudança. Eu sinto que este é o primeiro passo de um grande cambio. A notícia da morte de Fidel Castro surpreendeu também os cubanos que moram no Brasil. E assim como em todas as partes do mundo, o legado do ex-presidente cubano divide opiniões. A homenagem do grupo Sabor de Cuba, hoje em Brasília, vai ser embalada pela canção Hasta Siempre, Comandante. Até sempre, comandante. O Brasil tem hoje 1.039 pessoas registradas com o nome de Fidel. São filhos de cubanos ou de brasileiros, admiradores do homem que transformou a ilha de Cuba. Mas uma grande parte desses xarás tem mais de 40 anos. E desde que eles nasceram, a imagem de Fidel Castro sofreu mudanças e passou a dividir opiniões. Para os cubanos que vivem aqui no Brasil e com quem nós conversamos hoje, a notícia da morte de El Comandante não é para se comemorar, nem tampouco para chorar. A foto amarelada é de um rosto ainda infantil, mas as lembranças são bem nítidas na memória da cubana Maria Antônia, professora de música.
São 21 anos vivendo em Belém, no Pará. A família ligou de Cuba contando que Fidel havia morrido. Quando a hora chega, você fica sem acreditar, né? E assim como há cubanos que estão se comemorando hoje a morte dele, tem muita gente que fica triste, né? Porque tem gente grata, tem muita gente grata. Foi a busca por aventura que tirou Dagoberto de Cuba. Passou pelo México e pelos Estados Unidos antes de vir morar em Manaus. O treinador de lutas, 64 anos, formou atletas olímpicos. Todos os governos têm boas coisas e ruins também. Cuba também é um ser humano que fez coisas boas e fez coisas ruins. Já faz 22 anos que Jesus veio ao Rio como turista. Enquanto estava fora, as dificuldades em Cuba aumentaram e ele ficou por aqui. Guarda fotos antigas do tempo em que era professor de espanhol em Havana. E tem um sentimento parecido com o de muitos cubanos que sentiram o peso com que a ditadura de Fidel comandou a ilha de Cuba. Fidel Castro foi o pai severo que deu educação, saúde, esporte, cultura para o povo, mas que o povo não tinha a possibilidade de pensar diferente. Ele não aceitava um não, por parte de repente de alguém que quisesse falar o contrário. Jornal Nacional termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite.